Olá, meus amigos e minhas amigas. Estamos iniciando mais um Momento Jurídico. Um movimento de entrevistas que nós já fazemos há alguns anos. E hoje nós formulamos o convite e elas aceitaram. Deixaram lá suas atividades, todo mundo tem algo por fazer. Abriram lá um espaço nas suas agendas e vieram aqui bater esse papo conosco. Eu estou me referindo à doutora Rosana Jambo, eminente advogada, com vínculo direto com a comissão importantíssima da nossa Ordem dos Advogados do Brasil, e doutora Adriana Alves, pessoa de minha relação de amizade, posso dizer sem medo de errar, há seguramente mais de 3 décadas. Com certeza. Eu ainda era advogado, acho que você era estudante de Direito. 85. Então, nós nos conhecemos já... 85? 85, 86. 86. Então, como dizem os americanos do Norte, long time. Um longo tempo. Então, nós vamos conversar aqui sobre assuntos de interesse dos operadores do direito e interesse da sociedade. Então, eu queria, minha caríssima Rosana e depois a Adriana, para a gente fazer uma espécie de um aquecimento, eu queria passar a palavra a vocês para fazer uma manifestação, qualquer que seja, para os nossos telespectadores, sobre a OAB, sobre a atividade. Fique à vontade, por favor. Primeiro você, Rosana. Bom, no tocante à nossa representação junto à OAB, com a Comissão de Bem-Estar Animal, doutora Adriana Alves, nossa secretária-geral, nós só temos a agradecer à população, porque atualmente são essas pessoas com quem nós mais contamos. São pessoas que estão ao nosso lado, são pessoas que muitas vezes fazem às vezes de averiguadores da situação, de maus tratos. São pessoas que vão até a comissão, conversam conosco para serem ainda mais participativas e tentarem modificar junto conosco essa realidade de maus tratos que nós vivemos todos os dias. Então, a elas, o meu agradecimento e minha admiração. Importante demais esse engajamento, essa dinâmica convergindo para um sentido comum, é muito importante. Minha caríssima Adriana, por favor, uma mensagem para os nossos telespectadores. A Comissão do Bem-Estar Animal é uma comissão temática, mas é uma comissão que tem um espírito tão forte, tão combativo, que ela conseguiu marcar, registrar na sociedade civil o seu perfil maior, que é exatamente esse perfil de buscar uma denúncia, buscar fazer com que todos participem. Na verdade, nosso grande eco hoje de trabalho é a sociedade civil. É à sociedade civil que nós remetemos o nosso aplauso, não desmerecendo os poderes constituídos, não desmerecendo todos os órgãos que nos apoiam, mas a sociedade civil é o grande apoiador, é quem denuncia, é quem encaminha foto, é quem encaminha vídeo, entendeu? E ponto de referência, dá todo o suporte para que nós possamos trabalhar. Nós temos uma grande líder, não fazendo média, mas nós temos uma grande líder. Depois do nosso presidente Nivaldo Barbosa, nós temos uma grande líder que se chama Rosana Jambo, que consegue administrar o inadministrável, né? Fazendo 1000 coisas durante o dia e dividindo por áreas o nosso trabalho, né? E aí a gente vai seguindo e se empolgando e lutando cada vez mais e tomando corpo. Então, esse eu acho que é a grande façanha da comissão, é exatamente essa. Maravilha. Eu aplaudo. Eu, de minha parte, aplaudo e rendo minhas homenagens a você, Adriana, e a Rosana, porque é realmente uma energia que vocês direcionam para proteger esses nossos amiguinhos aqui na Terra. Essa expressão amiguinhos aqui na Terra não é minha, é do velho e bom Pedro Jerônimo. Pai me dizia isso e eu assimilei. E quem quer que maltrate um animal, de imediato ele cai no meu desgosto. Quem quer que maltrate um animal, ele cai no meu repúdio. Mas vamos conversar sobre isso. Agora eu pergunto rapidamente, porque eu fui advogado mais de uma década
E a advocacia é uma atividade belíssima. O Rui Barbosa tinha uma frase que eu li há muitos anos. Ele dizia: a advocacia, não, o advogado é o mais belo dos profissionais, pelo seu conteúdo idealístico, de que em quaisquer circunstâncias tem sempre muito mais a dar do que a receber. Lamentavelmente, eu estou dizendo isso aqui, não vai, é apenas uma opinião minha, lamentavelmente a advocacia, ela vem passando por vocês usem a expressão que quiserem, um desgaste com esse número monumental de faculdades. Porque aí ingressa o indivíduo que não é vocacionado e vai um desgaste natural, como está acontecendo com a medicina. Está acontecendo com a medicina. Está passando por um processo de desgaste muito grande. Daí, inúmeras faculdades, a medicina exige uma formação muito fechada. Bom, mas isso são coisas do nosso país, esses desgastes. Rosana, como é que está a advocacia? Eu tenho esse mesmo desânimo que o senhor acabou de citar, por conta de um mercado inflado de profissionais, inflado, com muitas vezes má formação, não são pessoas aptas a entrarem no mercado. Temos aí uma prova da OAB que eu sou a favor que se faça, claro. Eu sou a favor que se faça essa prova, até para separar aqueles que tiveram uma boa formação daqueles que não tiveram. Porque eu, por exemplo, fiz a primeira prova unificada, e eu disse, realmente foi muito difícil. Eu até comentei com meus familiares, se eu passar nessa prova da OAB vai ser por um milagre. E realmente passei com uma média boa, mas foi o primeiro exame unificado da OAB, e o que eu acho atualmente como sendo uma grande peneira que já vai colocar os bons profissionais no mercado. Mas o mercado está tão inflado, novas faculdades surgindo, que realmente isso nos deixa numa posição desfavorável, numa luta inglória, com tantos profissionais no mercado. Não vejo como uma época boa. Tivemos aí, há pouquíssimo tempo, o auge da pandemia, onde todos os negócios pararam, onde foi prejudicial para todos, sem exceção, todas as áreas. E para nós também não foi diferente, Nós tivemos aí um enxugamento do mercado terrível em relação à advocacia. Mas continuo sendo esperançosa. Claro. E espero que essa realidade seja modificada muito em breve. Naquela época, viu, Adriana? Naquela época, quando eu me formei, eu estou contando história de 40 anos atrás. E eu digo isso sempre aqui, eu não me sinto nenhum ancião, mas há 40 anos atrás eu colei grau, vai fazer 40 anos agora, no dia 23 de dezembro, eu colei grau. Naquela época se falava na questão da concorrência, não mais das vezes com uma certa deslealdade. Então, se dizia assim, mas o próprio mercado se encarrega de depurar, o próprio mercado se encarrega de polir. É verdade, mas o indivíduo, o cliente, ele normalmente não é um indivíduo versado. Então ele não sabe discernir o joio, não sabe separar o joio do trigo, Não sabe, não. E a gente vê essas... Mas não estamos aqui para falar sobre isso. É uma realidade, lamentavelmente é uma realidade, mas que tem que ser enfrentado, Infelizmente, essa realidade colocam todos no mesmo patamar. E não é algo que seja um patamar que seja superior para a nossa atividade. É um patamar que coloca todos abaixo, nivelando por baixo todos os profissionais. Então, para mim, é uma péssima realidade. Não é algo que nos vanglorie, não é algo que nos torne mais esperançosos em relação a isso, não, de modo algum. Colocar todos numa mesma sacola é nivelar por baixo os profissionais bons. Temos muitos. Não pode nivelar por baixo. Eu estava conversando... Pois não, Diana, por favor. Eu vejo a advocacia como um sacerdócio. Certo? Você, para ser advogado, você tem que realmente se despir de muita coisa. Mas não tem uma única coisa que você não pode se despir, é da ética. Sim. O grande problema hoje é que as universidades, faculdades ou cercadinhos que dão aula de faz de conta de faculdade, eles não se preocupam com a deontologia. Então sai
um profissional com a má formação intelectual e uma má formação em termos de caráter, em termos de profissional. Perfeito, Quem perfeito. vai fazer essa depuração é a sociedade civil, é o cliente que vai dizer esse sim, esse não. Eu imagino que com esta modificação, esta pandemia que atingiu a todos nós, a advocacia foi extremamente atingida, mas ela trouxe ferramentas novas, perfis novos e posturas novas que o cliente exige. Então, o próprio sistema vai fazer uma depuração. Agora não, a curto prazo eu imagino que não, mas a médio e longo prazo nós teremos um perfil diferente, porque nós, inclusive nós, eu, Rosana, que não nos permitimos sermos nivelados da média para baixo, mas da média para cima, eu me coloco dessa forma e Rosana também. Então, nós vamos fazer esse diferencial, incutindo nos jovens advogados essa missão, essa formação e essa consciência. Nós temos esse perfil, né? Nós temos que fazer isso. Adriana, há uma passagem, eu não sei se é uma passagem bíblica que é atribuída, essa expressão atribuída a Jesus Cristo, e diz assim, faz a tua parte que eu te ajudarei. Sim. Então é mais ou menos isso. Vamos fazer a nossa parte. Sim, isso. Vamos fazer a nossa parte, que se nós fizermos a nossa parte, nós já estamos dando uma grande contribuição. Vou fazer a minha parte. Né? Eu, certa ocasião, conversando com um grande magistrado, já faleceu, nosso caríssimo Sapucaia, uma vez conversando ali no corredor do fórum, ele disse, olha, Jerônimo, aqui só há uma maneira de o indivíduo ser feliz. Qual é? Cada um tomar conta do seu ambiente de trabalho. Que é um ambiente muito tagarela, um ambiente muito falador, então vamos nos dedicar ao nosso lugarzinho de trabalho aqui. Bom, Sapucaia já se foi, mas essa... Ficam os ensinamentos dele. Exatamente. Eu tive a oportunidade de trabalhar, então, advogar cada um faça a sua parte, faça bem feita a sua parte e vai melhorar muito. Vamos já entrando num assunto de fundo que eu quero tratar com vocês, é um assunto que me incomoda muito, sabe? Me entristece, mas é um assunto que eu vou dar seguimento a ele. A OAB, ela vem lá do Instituto dos Advogados. Eu li uma obra uns anos atrás sobre Teixeira de Freitas, o jurisconsulto do Império. O título da obra é esse, Teixeira de Freitas, o jurisconsulto do Império. Então fala do Instituto dos Advogados, que era já um ambiente de muita cultura, de muita intelectualidade, né? O Teixeira de Freitas chegou inclusive a ser presidente do Instituto dos Advogados. Salvo engano, me corrijam, mas eu acho que foi em 1930 ou 31 que foi criada a OAB. A Ordem dos Advogados do Brasil, nos moldes que nós conhecemos hoje, ela foi criada no comecinho da década de 30. Antes era Instituto dos Advogados do Brasil. Eu tenho como uma instituição monumental. A Ordem dos Advogados do Brasil é uma instituição muito forte. Entendeu? Advogado é uma classe que, uma vez unida, é muito forte. E vocês são o que se chama de matéria viva da Ordem dos Advogados do Brasil. Vocês estão numa comissão importantíssima. Sim. E eu queria iniciar falando sobre essa comissão. O que é que ela é, o que ela faz, como é a sua constituição estatutária. A Rosana é a grande timoneira. Quero saber o papel de Adriana, como é que está, e essa dinâmica para depois a gente entrar num assunto que eu chamo entristecedor. Sim. Como é que está a nossa ordem, Rosana? No tocante à comissão, né, Adriana Alves é a nossa secretária-geral, mas na verdade é co-presidente. Ela leva junto comigo essa comissão. Eu sei. Quando uma falta... Chama-se trabalho harmonizado. Tem a outra, quando falta uma... Total sintonia. Ela, total sintonia, de fato, total sintonia. Muitas vezes nós nem acordamos determinado assunto, mas quando sentamos para conversar sobre ele, sobre um problema a ser solucionado, ela tem a mesma visão que eu, né?
Adriana, eu já era fã de Adriana desde a época do Dr. Omar Coelho, quando ela presidiu a comissão. Já foi presidente da comissão? Já foi presidente. Já instituiu, inclusive, o próprio regimento da comissão, que houve uma mudança recente, né? A época, a única comissão que tinha regimento. Já tinha o regimento da Comissão de Bem-Estar Animal, foi colocado para análise do Conselho, né? Foi aprovado, mas hoje nós tivemos uma pequena mudança para ser um único regimento para todas as comissões, né? Então, algumas coisas ainda estão em andamento para que funcione perfeitamente bem, como era o caso anteriormente, né? Que já era realizado e funcionava também de modo primoroso. E nós temos o papel principal de fiscalizador, né, da lei de crimes de maus tratos, da lei de crimes ambientais e agora também com a modificação da 14.064/2020, que aumentou a pena para crimes de maus tratos contra cães e gatos. Nós temos a função primordial de notificar possíveis agressores de maus tratos, orientar, conscientizar essas pessoas. A notificação faz com que a pessoa participe de uma audiência administrativa na OAB e, em casos mais sérios, quando nós observamos a real necessidade de levar o caso ao encaminhamento policial, nós levamos até a delegacia para que se dê todo o início do processo com o Ministério Público, a polícia atuando e, futuramente, o encaminhamento para o Judiciário. Mas o nosso trabalho tem sido de cunho de encaminhamento punitivo, né, porque nós fazemos toda a notificação, a audiência administrativa para encaminhamento à polícia, mas também de cunho educativo, pedagógico, para orientar as pessoas acerca da lei, da criação responsável, de uma adoção, de como se deve tratar o animal de acordo com a legislação vigente. Nós fazemos muito esse trabalho e a comissão funciona perfeitamente. É uma engrenagem perfeita. Eu, Adriana, Sara, Cristina, Elisa, Juliana, tantas outras pessoas que fazem parte dessa comissão e pensam também na unidade de pensamento e procedimento. São quantos integrantes? Hoje nós temos na ativa cerca de 14 membros na ativa, mas precisamos, doutor, de muito mais, porque nosso trabalho é um trabalho de campo. Nós vamos até o local, a Adriana muitas vezes pede o suporte da polícia e da unidade de vigilância de zoonoses para ir até o local. A polícia tem contribuído? Muito. Maravilha. Tem contribuído bastante. Lógico, é algo que precisa ainda ser melhorado, porque nós precisamos da polícia sempre. E da unidade de vigilância também, porque quando as pessoas, muitas vezes, começam a falar que nós estamos agindo, usurpando determinada competência, agindo como policiais ou agindo como Ministério Público, não. Nós temos uma equipe sincronizada e cada um trabalha na sua competência. A OAB com os advogados que tem na comissão, a unidade de vigilância com médicos veterinários, com zootecnistas, com pessoas responsáveis no Departamento de Saúde e a polícia também fazendo o seu papel. Minha cara Rosana, e o mais enobrecedor, o mais elevado nessa movimentação toda é que não há nenhuma contrapartida pecuniária, né? Nenhuma. É o que se chama de amor. Exatamente. É o que se chama de aquela vocação, aquele direcionamento de energia boa para uma finalidade, né? Sim. Nossa secretária-geral, o que é que faz nessa comissão tão nobre? Qual o papel? Antes de falar sobre o papel da secretária, eu queria só destacar que o Instituto dos Advogados, ele ainda existe, ele faz parte do organograma do sistema OAB, certo? E geralmente ele é presidido por ex-presidentes da ordem. Nós já tivemos o Dr. Verres Domingos, Marcelo Lavené, Nabor Bulhões, mas Marcelo o Instituto Teixeira. Ele é estadual ou é nacional? Ele tem um segmento federal, mas nós temos aqui, vamos dizer, um embrião. Nós temos o Instituto dos Advogados de Alagoas, aqui, onde passaram presidentes como o Dr. Verres Domingues, Marcelo Lavené, Marcelo Teixeira, Nabor Bulhões. Ainda nós temos no organograma. Ele está domitente. Hoje eu não sei informar
quem ocupa essa missão, mas que nós temos sim. Você já conheceu o doutor Verres? Conheci o doutor Verres, convivi com ele. Pois é, eu Fui aos lançamentos dos livros dele. Aquele óculos de grau acentuado, né? É, exatamente. Bela figura. Ele foi presidente da OAB, não foi? Foi presidente da OAB. Eu não alcancei a presidência dele, né? Eu já vim de Mário Jorge Uchoa para frente. Já como estudante, eu já peguei Mário Jorge Uchoa, Nabor, Romani, Marcelo Teixeira e por aí vai. Por aí vai. E a secretaria? A secretaria da OAB... Você se reúne periodicamente? Tem a secretaria da comissão não dá tempo de realizar reuniões periódicas. As reuniões periódicas com a presidente, a querida presidente, é pelo WhatsApp, é pelo telefone, pelas madrugadas, pelas noites, pelos dias, qualquer hora. Madrugada, entendeu? Acredita, doutor Geraldo? Acredito. De madrugada nós estamos conversando. Exatamente. Não tem. Agora, graças a Deus, temos uma sintonia muito grande. Então, assim, às vezes ela diz, não fez não, faça. Mas eu acho que em qualquer local, em qualquer momento que você está trabalhando, há de haver uma sintonia e uma comunicação. Então, assim, a Secretaria-Geral, qualquer perfil, qualquer posição que ela toma em consonância com a presidência. Você pode fazer reuniões hoje até pelo Facebook. Exatamente. Então, quando ela fala dessas reuniões que eu digo faça, é porque nós trabalhamos juntas desde 2016, juntas. Ela sabe exatamente quais são os procedimentos e ela tem a mesma opinião que eu. Então, quando eu digo, Dri, carinhosamente, Dri, faça, porque eu sei o trabalho que ela faz e não é preciso protocolos para isso. Então, por isso eu sempre digo, faça. Você não já fez não, minha amiga? Minha amiga, tá esperando o quê para fazer? Eu dizer que está certo, você não sabe que está. Eu assino embaixo. Ou seja, vocês têm o que se chama de um direcionamento de ideias. Ideias e ideais. É único. Ideias então, e ideais. Não tem porquê esse protocolo, não tem porquê a hierarquia. É como eu falei, quando eu falo co-presidente, é co-presidente mesmo. Ela pode atuar livremente, porque eu confio plenamente em Adriana e ela confia também em mim, da mesma maneira. E o grande líder da advocacia aqui em Alagoas, nosso presidente, também está dando total apoio a vocês? Tá, com certeza. Né? Doutor Nivaldo tem sempre nos chamado para, quando acontece algum problema relacionado à comissão, ele tem nos chamado para nos ouvir, primordialmente, porque não é fácil estar naquela cadeira dele. É recebido muita pressão, com toda certeza, de todos os lados, mas ele sabe também, tem plena certeza com quem ele trabalha, os advogados que ele trabalha, a equipe que ele formou para isso. Então, nós temos também essa sintonia com o presidente Nivaldo. Ele nunca se furtou a defender a comissão, em qualquer momento e qualquer circunstância. Um dia, em uma reunião das comissões, do Colégio de Comissões, né? Colégio de presidentes de comissões, ele mencionou que nós tínhamos que montar, direcionar alguns trabalhos. E aí, naquela oportunidade, eu disse, olha, eu não sei muito bem o inglês, mas eu acho que nós já temos um Dream Team. A comissão, e ele disse exatamente, entendeu? Então, assim, ele dá todo o suporte, todo o know-how e nunca se furtou, em momento algum, de nos deixar trabalhar à vontade e buscar nos escudar. Ele, na verdade, ele é um verdadeiro escudo para nós. Primeiro, segura a onda, vamos dizer assim, para então nos informar. Isso é muito importante, a gente sentir a segurança do nosso presidente. Adriana, e Rosana, nesse momento de vocês, eu confesso, às vezes eu fico assim, analisando, quando eu vejo, eu vou chamar de mormaço com relação a maltrato animal, eu vejo você, Rosana, e você, Adriana, à frente. Vocês já foram alvo de agressão? Já. Eu fico com receio. Já. Inclusive, em uma dessas oportunidades, quem me salvou foi a Adriana. De uma agressão literal. Homem ou mulher? Mulher. Nós estávamos numa diligência e era uma senhora acumuladora
E quando eu fui falar com ela, tentar conscientizá-la, nós vimos que não tinha a menor condição, porque ela era uma pessoa desajustada, realmente, mentalmente desajustada. E quando eu dei as costas para ela, ela pegou uma espécie de funcho, um espeto que estava dentro de um tijolo, pegou o espeto e foi me apunhalar pelas costas e a Adriana segurou a mão dela. E olha que nós estávamos com a polícia. Nós estávamos com a polícia. A Adriana que segurou e a polícia depois conteve. Pelo amor de Mas eu ia ser alguma agressão agredida fisicamente. Agredida. E estava ainda com a força policial dando suporte. Estávamos. Por sinal, isso nós temos conversado muito com a comissão, com o diretor também de comissões, o doutor Marcos Mero, e com o doutor Nivaldo, presidente da seccional, porque nossa ação é sempre acompanhada de policial. Nós não queremos, com isso, constranger a pessoa que está sendo averiguada, de modo algum. Alguns se sentiram assim, inclusive, e fomos até alvos de representação por conta disso. Porque disse, não, vem no meu estabelecimento, vem aqui na minha casa, mas vem com a polícia. Mas isso é um padrão. Nós não temos como abrir mão da nossa própria segurança. Recebeu a denúncia, tem que tomar alguma providência. Claro. E eu ainda disse, a denúncia recebida não é uma denúncia escolhida, nós não escolhemos denúncia, pode ser contra quem for, mas nós temos que seguir um padrão para a nossa segurança também. E qual é esse padrão? Eu, Adriana ou qualquer outro membro de comissão ir junto com a autoridade policial e ir junto com a unidade de vigilância de zoonose, se for o caso de recolher o animal. Mas a polícia precisa andar, né? Andar e caminhar para e passo conosco, o mesmo procedimento. Não é para constranger ninguém, é para nossa segurança. Não é para constranger ou causar algum tipo de dano à pessoa. Não, é para fazer o trabalho de acordo, cada um com a sua competência. A autoridade policial com a competência, inclusive, de conter o indivíduo, levar, a nossa de verificar casos de maus tratos, o do médico veterinário de atestar os maus tratos no local em que ele acontece. Então, não é para afrontar ninguém, é para cumprir o nosso papel sem extrapolar na nossa competência. E é preciso que o indivíduo tenha consciência disso, né? Lógico. Até porque quando nós vamos a um determinado local da denúncia, nós vamos com o espírito de educação ambiental. Orientar. De conscientização, de orientação. Nós não vamos fazer diligência, nós vamos buscar verificar se realmente aquilo está acontecendo e orientar a pessoa, o suposto algoz, né, a não proceder daquela forma. Mas temos que ir respaldados, por quê? Porque a comissão não tem poder de polícia, né? Então, nós temos que ir amparada pela autoridade policial, o respaldo da polícia. Qualquer coisa que aconteça, uma exaltação de ânimos, um desponderamento, então você tem como conter. E senão... Nós vamos já encerrar esse primeiro bloco, você vê essa conversa nossa aqui, o tempo passou. Pois é. Agora, o segundo bloco vai ser pesado. Vai ser pesado, o assunto vai ser um assunto entristecedor. Mas antes de fechar esse bloco, eu quero narrar esse fato aqui, que eu era muito criança, portanto eu já ouvi isso de meus pais, mas o fato existiu. Houve aqui um crime rumoroso no final da década de 50. Os mais antigos podem até me corrigir, mandar um e-mail aqui para a televisão, ou se tiver acesso ao meu telefone, por favor, me dê essa informação. Mas eu acho que foi na década de 50. Eu conheci, inclusive, um irmão do rapaz que foi assassinado. Um indivíduo foi maltratar um cachorro. Quando eu digo um indivíduo, foi um promotor de justiça. Ele maltratou um cachorro, chutou, uma coisa assim, e o dono do cachorro matou ele. Já faz tempo, né? Não, estou contando, isso foi na década de 50. Eu acho que foi no final da década de 50. Acho que foi no final da década de 50. Pode ter sido no começo, eu não sei. Mas esse fato aconteceu aqui. Um promotor de justiça... Não soube desse caso. Foi chutar há muitos anos. Chutou, maltratou um cachorro e o dono presenciando aquilo foi tomado de uma ira e terminou por assassinar o promotor. Entendeu? Então, essa questão, essas relações de estima, de carinho, de amor, elas têm que ser vistas com muito cuidado, né?
Outro dia eu ia ali na Rotary, eu vinha lá da Fernando Lima, entrei ali na Rotary, e tem aquela descida, e naquela subida, que é para pegar aquela vida Márcio Canuto, Sim. ia um rapaz, eu não sei distinguir bem besta, cavalo e tal, mas ia acho que era uma burrinha, uma coisa assim, o cara ia batendo, eu estanquei o carro um pouquinho, parei assim um pouquinho, abri o vidro e resignadamente eu disse: meu amigo, você gostaria que eu estivesse fazendo isso com você? Isso o carro lento, né? Você gostaria, rapaz? Você está vendo que o animal está puxando você inclusive em cima, rapaz, da carroça e batendo no animal desse jeito? Aí o cara se assombrou. O cara olhou para mim assim: você gostaria que a pessoa estivesse fazendo isso com você? Ou que eu estivesse batendo em você, rapaz? Deixa o animal subir sem precisar estar batendo no animal, rapaz. Aí foi embora. Realmente eu sou irresignado. Vou fazer uma pausa. Sim. E vamos voltar com esse tema que me incomoda tanto. Meus caros telespectadores, sempre agradecendo esse acompanhamento honroso dos senhores e das senhoras. Até já.